E é muito difícil de ver pessoas querendo trabalhar nisso tudo. E você teve essa oportunidade pela primeira vez remoto como analista. Era o que você queria ou você pensou, não, é um passo. Isso aqui é o primeiro passo. Porque eu quero ser coach. Eu queria ser coach, mas eu não pensava muito nisso. Eu já tava vivendo o sonho ali, sabe? Só de estar em casa e, tipo, fazendo um PowerPoint ali do time que a Bigodes ia jogar no final de semana, sabe? Tinha salário? Assim. Nada, os caras nem sabiam que existia. Tipo assim, eu mandava pros jogadores, né? Que na época era Ranger Top, Olha esse Léo time. Zucho, Hakim, Lusca e Redbert. Eu mandava pros jogadores, pro treinador, né? Sobre qualquer coisa que eu achava, que seja do outro time, do nosso time, etc, etc. Só que aí o treinador, na época que me chamou, ele teve um problema com a org. Eles não se batiam muito bem, e ele foi quicado. Ah, pode crer. E aí, só que como pela Riot você precisava ter um treinador inscrito, o Lusca veio mandar mensagem. Qual é? Primeiro ele mandou assim, por que você parou de mandar os coisas? Porque teve uma treta com o cara na época, enfim, a gente já fez as pazes, enfim, mas ele tinha dito que não ia mais precisar dos meus serviços, coisa assim, então eu bobinho, eu nem pensei em falar com os jogadores, nem nada. Só parou. Né? Só parei, e aí eu expliquei pro Lúcio que ele falou, não, nada a ver, nunca rolou isso e tal. Ele explicou, a gente tá precisando de um treinador e tal, e pô, a gente pensou em você é novinho, mas você é esforçado e tal, rola, não? Tem uma reunião com os caras da Bigodes. Aí eu tive uma reunião por Skype, com os caras. E eu pensei, mano, 19 anos. Assim como os astecas faziam no Skype. Ainda, não tinha feito 19. Pô, vou ter uma entrevista de emprego. Eu não fazia ideia de nada, óbvio. Pô, nunca tinha passado por isso, não, né? E nem pensava, né? Porque, pô, pelo meu ciclo social ali era o quê? Terminei o ensino médio, vou fazer faculdade, vou pensar em emprego, daqui a 2 anos vou pensar em estágio, 3 anos vou pensar em estágio, sabe? Mas eu tava no meu quarto ali, com minha mãe trazendo prato de comida na minha mesa. Tudo de boinhas, roupa lavada. Aí eu lembro que eu nem sei se eu tinha câmera social, pô, nem sei se eu tinha, mas eu lembro que eu botei algo mais bonitinho assim, né, por Skype. Na época nem teve câmera, né, eu lembro que eu fiquei frustrado por causa disso. Mas eu conversei com os caras, eles gostaram de mim, eles falaram, pô, a gente nem sabia que você tava ajudando o time e tal. Caralho, os caras nem sabiam que você existia. A org não. Que legal que você existe. Caralho, então, o treinador tava usando seus trabalhos full foda-se e tava pegando mérito pra ele, tipo isso. E os jogadores, pô, ele não era eles que iam avisar pra org, sabe? Sim, mas, claro, enfim. claro. Aí eu lembro até que, tipo, eles Nada ficaram doido. muito de cara, eles falaram, pô, tu é mó novo e tal, eles gostaram das coisas que eu fazia e tal, e ele falou, não, rola vir pra São Paulo e tal, vai ter o salário, aí, né, falou, aí eu, não, tô rico, ganhar 800 reais, mano. 800 conto com 18 anos, meu Deus. Mano. Só que eles iam da casa? Iam da casa pra você morar aqui em São Paulo? Sim, era o hostel da Bigodes lá, Ah, o famoso tá, hostel o famoso lá, hostel do rato. O famoso hostel do rato, era lá. Beleza. Aí eu falei com meus pais, e, pô, graças a Deus, meus pais sempre foram muito tranquilos, até porque minha mãe saiu de casa com 18 e meu pai também, então É, e eles você- não tinham o que falar. Não, e você tava com 18 também, você fazia o que queria da sua vida, né? Não, sim, mas assim, eles nunca viram com preconceito. assim, Eles nunca falaram, tipo, não, que loucura. Ficaram de boas. Obviamente, eu não fazia ideia do que era LOL, do que eu fazia. Mas eles falaram, pô, tá feliz? Vai. Sempre tive esse suporte. Nunca vou poder reclamar disso. Aí eu fui pra São Paulo, né? Aí eu cheguei em São Paulo e falei, pô... Cheguei no... Eu lembro do dia, o cara me buscou no aeroporto, o manager. Aí eu O cheguei... aeroporto? Pô, os caras tinham... Pra essa época, aeroporto é nice, hein? Não foi um A busão. gente tinha semifinal do circuitão no dia, contra a Brave. Caralho. E eu cheguei já... Esse do circuitão que a Brave tava... Esse foi... Amassando? Não, Não? esse aí foi depois. Tá. Mas eles eram bonzinhos, eles eram bons, era o time mais difícil, porque aí eu cheguei, né, no caderninho já pensando o que eu ia falar ou fazer de draft, não tinha fazia noção do que eu tava fazendo da vida, né? Mas, né? E aí eu cheguei lá, com o meu notebook, que nem ligava direito, eu lembro que eu cheguei, eu vi os caras lá, vi o Léo Zucho, né, Ranger, Lusca, comentei todo mundo, eu falei, caralho, tô com os caras aqui, mano, o que tô fazendo da minha vida, mano? Bagulho louco. E aí foi isso, a gente teve a semifinal no dia. Vocês ganharam? A gente ganhou, foi o split que a gente ganhou. Que vocês O primeiro subiram. Era pro CBLOL. Aí a gente perdeu o primeiro jogo. Aí eu já falei, mano, cheguei e perdi o primeiro jogo. Ziquei os caras. Segundo jogo a gente tava sendo estompado, mas assim, coisa de maluco. E o Redbert conta até que era, sei lá, 15 minutos de jogo, ele tava pensando já qual curso ele ia escolher na faculdade. Eu não sei se já falaram isso, mas Não, a gente ele tem nunca esse falou meme. Ele falou depois que 15 minutos de jogo ele tava pensando qual curso ele ia escolher na faculdade. E aí, odonto, psicologia. Exatamente, mano, imagina você pensar isso dentro do jogo, cara. E aí a gente virou o jogo e depois virou a série 3-1, né? Porra, eu lembro que eu chutei, era a garagem quem jogava, né? Eu lembro que a gente ganhou, dei uns tapas na garagem lá, tudo louco. Mano, fiquei felizão. E foi isso. E depois a final era, sei lá, 2, 3 semanas depois. Eu lembro que, pô, toda noite eu ia pensar, mano, imagina, se eu ganho, eu vou estar. CBLOL. Eu vou estar, pô, encontrando os caras que uma semana atrás eu via.
pela Twitch, sabe? De casa. E foi o que rolou, tipo assim, seja de coach, ou de caster, ou de player, sabe? Um mês depois eu tava lá. Pô, e querendo ou não, você conquistou a sua subida pro CBLOL, né? Porque você não, tipo... Claro, acho que conquistou, acho que é a palavra errada pra não subestimar também os outros treinadores, que, sei lá, estavam no desafiante e aí foram contratados pro CBLOL. Sim. Também é uma conquista porque eles tiveram um trabalho deles reconhecidos. Mas você subiu o seu time. Sim. Né? Você tava com o time e você subiu o seu time, por isso você chegou no CBLOL. Claro que uma contratação de um time pro outro também é algo sensacional, mas você... Eu acho que como treinador, você conseguir subir o seu time é um trabalho realizado. Sim. Principalmente na sua primeira experiência. Eu me senti assim, principalmente naquela época eu me sentia. Eu falei, pô, eu fiz o caminho, né? Comecei, até mesmo remoto, cheguei, subi e tô no CBLOL. Eu tinha esse sentimento na época, sabe? E aí foi algo de louco, né? Falei, pô, tô no CBLOL, tipo, tô inscrito no CBLOL, tô aparecendo na transmissão do CBLOL, sabe? Tipo... Mas quando você subiu pro CBLOL, quando você ganha, vocês foram campeões, eles falaram, beleza, agora, ano que vem, ou split que vem, é CBLOL. Você sentiu um negócio diferente, você ficou mais realizado, teve um baque na hora, caralho, CBLOL, você só caiu a ficha quando você entrou no estúdio? Não, eu fiquei muito realizado. Eu lembro que tinha até um vídeo, os caras, acho que da ESPN, eles estavam no hostel gravando. Acho que era o time favorito, né, e tal. Sim. E eles estavam lá pra pegar a nossa reação. Então, nossa reação, a gente jogava numa garagem, né? Chovia, tomava choque e tal. Mas aí, quando a gente ganhou, a gente levantou a garagem, saiu todo mundo correndo, gritando. Tinha esse vídeo, sabe? A gente dando entrevista depois, todo mundo em choque. Literalmente em choque? Literalmente em choque. Foi coisa de louco, né? Você pensar. Porque, literalmente, foi isso. Em janeiro, fevereiro, eu tava em casa, assistindo CBLOL, assistindo o celular, né? Do PC e tal. E do nada, eu tava lá com os caras, sabe? Então foi algo assim... Eu lembro a minha primeira vez no estúdio, do CBLOL mesmo, a gente foi jogar contra a PEN. A PEN... PEN Kami, Sertúlio, Mylon, Thais e Rig. Porque foi na época que o Tai tava D e tal, tanto é que o BRTT tava no estúdio, mas ele tava assistindo, né? Aí eu lembro que eu passei pelo BRTT e falei, cara... É o TT, cara. É óbvio, não tem como, né? Pô, moleque de 19 anos, vi o BRTT jogar desde 2012, né? Já era um grande nome há muito tempo. E aí a gente ganhou, era MD2, né? Eram 2 jogos. E aí a gente ganhou o primeiro jogo. Não! A gente perdeu o primeiro jogo, a gente foi estompado. Mas, tipo assim, naquela época, um time que subia do CD, não é que nem hoje, que, tipo, até os jogadores novos que aparecem de Academy e tal, são jogadores bons, competentes, o time bate de igual pra igual. Não, naquela época era assim, pô, se você subiu do CD agora, você é piada, você é bronze, você merece perder em 15 minutos e ser dilacerado. E ainda tem outro ponto também, né? Que vocês chegaram com menos 16. Não foi nesse split? Sim, é verdade, a gente pode falar disso. Mas só pra terminar a história, a gente perdeu o primeiro jogo, beleza, foi tranquilo, mas o pessoal ficou, nossa, Bigodes, eles têm mouse, eles sabem, tem um negócio eles sabem jogar, são as batatas, eles não são bronze, eles parecem uns gold jogando, não bronze. Tipo, era isso, e até mesmo, tipo, pelos comentários ali, que a gente ficava todo mundo junto naquela época, todos os times, dava pra ouvir o pessoal falando, tipo assim, nossa, uau, sabe, esse cara existe. E aí a gente ganhou o segundo jogo. Foi com o Hakim de Zillian, que foi aí que começou a história toda. A gente ganhou o segundo jogo da PEN, mano. Imagina, o time acabou de subir. Isso aí foi, pô, na época, Twitter, pô, explodiu, bugando, apareceu lá 10 notificações, né? E a gente, caralho, tão famoso assim. E aí, isso a gente explodiu, a gente voltou pro hostel de metrô. E a gente, tipo, no caminho só, cara, ganhamos da PEN. Vocês voltaram de metrô? Não tinha porque transporte? Tinha transporte, só que tava com trânsito por causa do horário, São Paulo, né? Só que a gente tava tão hypado, tão, sei lá, querendo chegar em casa e assistir o jogo. E aí a gente quis descer no meio do caminho pra pegar metrô, pra ir mais rápido. Meu Jesus. Porque, pô, eu lembro que eu tava com o Hakim até. A gente era tudo moleque, né? Falou, pô, acabamos de ganhar da PEN e tal, ganhamos de Zillian, VPP na época, o Hakim com a marca dele e tal. E, mano, foi coisa de maluco, né?